Boa noite, irmãos. A paz, amém? Os irmãos podem sentar-se. Vamos falar com o Pai mais uma vez. Muito bom estar de volta, né? Na semana passada, alguns irmãos ainda estavam viajando, descansando um pouquinho, né? Mas que bom que o nosso Deus é o Deus que nos traz, o Deus que nos leva, o Deus que nos traz. Vamos fechar os nossos olhos? Pedir ao Senhor mais uma vez, em oração, que Ele abençoe a nossa aula. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu nos trouxeste a este lugar, mais uma vez, para aprender da Tua palavra e aprender de Ti. Pedimos-te que o Teu Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, Tu nos reúnes aqui, Senhor, com o propósito de estudarmos a Tua palavra como aula de um seminário, mas sabemos que Tu és o vento que sopra onde quer, e sabemos que Tu falas do jeito que Tu quiseres e que Tu queres falar. Por isso, Senhor, faze nessa noite, através da aula, Senhor, de seminário, o que o Senhor quiser fazer. E fala ao coração dos Teus filhos, abençoa cada aluno que se encontra aqui. Renova as forças físicas de cada um deles, ó Deus. Renova, ó Deus, as esperanças, ó Deus, de cada um deles. Renova a fé de cada um deles. Nós te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, na semana passada, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus para finalizar, e nós vamos entrar no Evangelho de Marcos. Na semana passada, nós falamos um pouquinho, né? Demos uma introdução que, na verdade, a genealogia, ela é, na verdade, o forte de Mateus, né? O Evangelho de Mateus é introduzido com uma genealogia. Nós explicamos isso na semana passada. A razão e o propósito de Mateus é introduzir o seu livro com a sua genealogia. Porque a gente explicou semana passada que, quando Jesus nasceu, o trono de Davi, ele estava vazio há 600 anos. Então, Jesus ele veio preencher, né? E nós explicamos aqui, fazendo um resumo da árvore genealógica de Davi, que depois que o último descendente de Davi foi para o cativeiro babilônico, e o livro de Jeremias fecha as portas com o último descendente no cativeiro. E a gente falou semana passada que o rei Joaquim, que era o último descendente do rei Davi, o legítimo descendente de Davi, ele termina os seus dias no cativeiro. E ele é honrado no cativeiro, até porque aquela honra faz uma alusão à veracidade do seu governo como legítimo rei, né? Ele estava no cativeiro, mas o rei da Babilônia, o sucessor de Nabucodonosor, ele resolve soltar, que eu digo na Babilônia, né? Tira ele do cárcere, leva para o palácio e dá uma porção diária àquele rei e honra aquele último descendente de Davi na Babilônia. E assim encerra-se o livro de Jeremias. Então, quando você lê, eu não sei se você já leu o livro de Jeremias, se você já passou pelo último capítulo, aquele último capítulozinho, 52, encerra-se com o último descendente de Davi sendo honrado na Babilônia, embora estivesse preso, né? E, a partir dali, não houve mais ninguém que se sentasse no trono de Davi. Então, aquele trono ficou vazio por 600 anos. E quem cumpre quem cumpre esse governo, né? Vou usar essa expressão, e depois de 600 anos, nasce para sentar-se nesse trono, foi Jesus Cristo. Então, Jesus, na verdade, desde a promessa de Abraão, né, desde a vida de Abraão até o nascimento de Jesus, a gente tem 2000 anos. Tá? A gente falou isso tudo na semana passada. E desde que Israel vai para o cativeiro babilônico até Jesus nascer, são 600 anos. Então, durante 600 anos, o trono de Davi ficou vazio, aguardando a chegada do Messias para que pudesse ocupá-lo. Amém, irmãos? Amém? Todo mundo entendeu isso? Amém? Então, por isso que Mateus abre com a genealogia, porque a gente explicou que
um rei precisa ter uma genealogia, porque a genealogia é típico de pessoas importantes. Quem não é rei não precisava de genealogia. Para que eles vão se preocupar? Vou procurar a genealogia de uma pessoa qualquer. Não interessava. Somente as pessoas importantes precisavam ter a sua genealogia testificada, que era, né, no caso de Jesus, por ser descendente de Davi, porque Mateus queria prová-lo como rei, e no caso dos sacerdotes, né? Agora, o povão, né, embora eles tivessem também, mas não era tão importante. Todo mundo entendeu isso aqui? Mateus ele abre esse leque por isso, porque para o judeu era de suma importância a genealogia de alguém, principalmente se esse alguém fosse, né, fosse assim cogitado como sucessor do trono de Davi. Então não era qualquer um que podia chegar, não, eu sou o candidato ao trono. O cara tinha que provar por A mais B. Então, Mateus, exatamente ele faz isso. Ele prova, através da genealogia, que Jesus vem daquela linhagem. Tipo assim, esse cara aí que vocês mataram, a gente falou, lembra? Que Mateus, o Evangelho, foi o último aviso. O último aviso vou dizer assim, de Deus aos judeus. Porque logo depois, Jerusalém foi destruída no ano 70 pelo imperador romano Tito. Então, Vespasiano, mais ou menos, né? Tito, Vespasiano. Então, foi destruído e no ano 70. Então, quer dizer, é como se o Evangelho fosse o último aviso. Acorda, 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 porque vocês precisam entender que esse cara é o rei mesmo. Até porque a gente explicou que Mateus ele não escreveu enquanto andou com Jesus. Eu estou andando com Lani, então eu vou escrever tudo. Não, Lani vai para a glória e eu vou escrever muito tempo depois. Está todo mundo entendendo isso aí? Então, Jesus foi embora, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu. Depois de muitos anos, 50 a 60 anos, foi que Mateus escreveu o evangelho dele. Então, quando Mateus escreveu, né, aquela geração, e já tinha se levantado a outra, que não acreditava que Jesus era o descendente, que ele era o Messias. Aí, Mateus, vocês precisam crer, porque, tem que crer. Aí ele escreveu o seu evangelho para provar, eu vou provar por A mais B, que ele é o cara. Esse cara sou eu, de Roberto Carlos, não, tá? Mas é o cara que era o descendente de Davi, que tinha o direito, o herdeiro legítimo do trono de Davi. E a gente explicou isso aqui que é lindo, né? Você vai traçando a genealogia e, nossa, realmente vai chegar em Jesus. Não tem coisa mais linda, saber que Deus, no tempo certo, esperou Jesus, né, nascer, e a gente aprende, como diz Paulo, vindo à plenitude do tempo. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude do tempo no grego é no tempo certo. Existe uma plenitude de tempo para você também, para suas promessas se cumprirem. Elas não vão se cumprir antes do tempo e nem depois do tempo, só no tempo certo. Você pode aplaudir o Senhor? Bom, agora vamos voltar lá para Mateus, para a gente poder entrar em Marcos hoje. Vamos lá? Bom, a minha página é página 4. Vamos recapitular para a gente poder entrar em Marcos. Tá? Nós explicamos na semana passada, eu vou pegar aqui, página 4, o propósito de Mateus. Vamos recapitular para entrar na página 5? O propósito de Mateus é apresentar Jesus aos judeus como Messias. Todo mundo encontrou aí? Na apostila? Não é 4 não, é 5, tá? Página, então, 5. O propósito de Mateus é apresentar Jesus aos judeus como Messias, tá? Deixa eu ver aqui. Público-alvo, os cristãos da Palestina, no caso, onde a presença dos judeus era significante. Os judeus convertidos que precisavam ter certeza da identidade do Cristo como Messias prometido e rei de Israel, uma vez que Cristo já tinha sido rejeitado por eles. A gente explicou na semana passada que a primeira rejeição foi quando Jesus foi crucificado diante de Pilatos, né, em que Pilatos falou, não vejo nesse homem crime algum. Aí, não, eu crucifico, vocês querem que eu crucifique o rei de vocês? Aí, crucifica, nós não temos outro rei senão César. Então, a gente vê que César era o imperador romano, né? Quer dizer, eles preferiram, né, eles declararam publicamente que o rei deles era César. Então, rejeitaram o quê? Se eles declararam publicamente que o rei deles era César, automaticamente eles rejeitaram o rei verdadeiro, que era Jesus naquele contexto. Todo mundo está entendendo? Então, já tinham rejeitado.
Aí, 50 anos depois, Mateus escreve com assim, olha, vocês precisam consertar agora o que vocês fizeram de errado lá atrás. Porque esse cara aí é o rei mesmo, vocês rejeitaram lá atrás, agora vocês têm que entender isso. Mas a gente vai entender que Mateus ele foi como se fosse um último aviso, que eu já expliquei aqui, que no ano 70 Jerusalém foi destruída, e a gente entende como um juízo de Deus, porque ao rejeitar Jesus pela primeira vez, quando Pilatos perguntou, vocês vão, hei de crucificar o vosso rei? Nós não temos outro rei senão César. Aí Pilatos, eu lavo as minhas mãos, estou inocente do sangue desse homem. Lembra disso? Aí o povo disse o quê? O que o povo repetiu uníssono, né? De voz uníssona? Pois caia sobre nós, né? E sobre nossos filhos o sangue deste homem. Lembra disso? Que eles falaram isso? E caiu mesmo, porque no ano 70, não é? No ano 70, Jerusalém foi destruída e o terceiro templo também foi destruído. Terceiro, está certo ou está errado, gente? E aí? Está certo ou está errado? Terceiro ou segundo? Ah. Salomão. Pelos babilônicos. Uhum. Com Zorobabel. Zorobabel reconstrói o segundo, né? O templo está de pé, mas ele foi reformado por Herodes o Grande. Lembra? Os evangelhos vão dizer isso. Ele disse, mestre, olha que pedras, que edifícios, que maravilha, pois vocês podem destruir, que eu vou reconstruir em 3 dias esse templo. Lembra disso? Lembra? Então, quem é que... Aí a gente vai entrar na questão da política e da geopolítica, né? Então, o primeiro templo, Salomão construiu. Foi destruído por Nabucodonosor quando invadiu Jerusalém. Todo mundo está ligado nisso? Vamos recapitular a história? Segundo templo. Aí Zorobabel volta com a leva. Mas que leva? Quando eles voltaram, eles não foram deportados? Quando eles voltam da Babilônia, começaram a voltar... A primeira leva vem com Zorobabel. Lembra? A gente vem com Zorobabel, depois vem, né? A segunda vem com Esdras, a terceira vem com Neemias. Então, na primeira leva, Zorobabel volta com um monte de judeus e reconstrói. Está todo mundo ligado isso, gente? Lembra que Ageu fala assim, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Que segunda casa? O segundo templo. Está todo mundo ligado? Tá? Esse segundo templo, ele foi consertado por Herodes. Tá? Herodes, ele criou uma política. Ele fez uma política para agradar os judeus. É a questão da política suja, né? Ele não era rei. Herodes era rei de Israel? Não era. Ele se intitulava rei, mas ele não era rei, tá? Ele não era rei. Ele governava a Palestina, mas ele não era rei. O rei dos judeus era, tá certo? Jesus, né? Que Herodes até se sentiu ameaçado, mandou matar os meninos de Belém. Mas ele faz uma obra nesse templo. Esse templo de Herodes, né? Ele faz uma obra nesse templo de Herodes, né? Até porque ele manda fazer ele começa vai destruir, eu vou reconstruir em 3 dias. Esse templo que Herodes faz a obra, que ele embeleza e faz um templo ficar bonito, esse templo é destruído no ano 70. Ele é destruído no ano 70. Então, é segundo ou terceiro, gente? E aí? Segundo ou terceiro? É interessante, segundo que foi reformado, tá? Primeiro, Salomão, tá? Segundo, Zorobabel, ele reconstrói. Lembra que a gente falou aqui que construir é diferente de reconstruir? Porque quando você vai construir, você começa do zero, marco zero, né? Não é assim? Quem conhece um pouquinho de obra sabe, né? Eu vou construir uma casa, você compra o terreno, você constrói. Agora, reconstruir, o que é reconstruir? Você vai reconstruir a partir das ruínas de alguma coisa. Você pode não ter nem ali... Né? Aqui nós quem conhece um pouco de obra e sabe disso, né? Sabe até mais, né? Bem melhor que eu. Mas olha só, se você vai reconstruir, você, pelo menos no caso do templo que Neemias reconstruiu, né? Foi assim, tá? Você vai reconstruir a partir dos alicerces.
Você pode não ter parede, tá? Eu vou reconstruir, né? Então, geralmente se aproveita o alicerce. Eu vou reconstruir a partir do alicerce que tem, né? Pelo menos na maioria das vezes. Então, subentende-se que a gente tem o quê? A gente tem o primeiro templo de Salomão, o segundo que Zorobabel construiu ou reconstruiu, segundo alguns reconstruiu, e a gente tem esse templo. Herodes fez de novo, Herodes fez de novo. Então, por isso que alguns dizem que é o terceiro e outros dizem que é o segundo, porque Herodes, por causa de uma aliança política, no conchavo político, ele queria agradar os judeus para fazer uma aliança. Não tem aliança política que faz no Brasil, fulano vai ganhar a eleição, agora se juntou com o partido tal, tem uma sujeira tal aí que a gente conhece, né? Porque o cara sabe que para ganhar a eleição ele tem que fazer uma aliança, senão ele não consegue o número de tanto, não sei o que, de deputado no Congresso, que eu não entendo muito de política, não, só entendo o básico, né? Mas o suficiente para saber que quando o cara quer ganhar uma eleição, ele faz um monte de conchavo político. Primeiro ele diz assim, eu não me vendo, não vou fazer aliança com ninguém. Mas aí ele percebe que ele não tem gente para ganhar, que ele vai perder, o que ele faz? Ele faz aliança. Aí depois que ele faz aliança, quando ele ganha, aí o que acontece? O óbvio, ele fica vendido. Porque ele tem que dar cargo para todo mundo, certo ou errado? Ele fez aliança, aí quer dizer, eu não vou com a cara daquele cara, mas eu ganhei, agora eu vou ter que dar um cargo para ele. Aí quer dizer, é tudo falando do mesmo saco? Estão brincando assim? Herodes fez mais ou menos isso. Ele queria agradar ao judeu. Então, para agradar, ele embelezou lá, mudou uma porção de coisa, aumentou não sei o quê. Por isso que alguns dizem que é o terceiro, enquanto outros dizem que é o segundo, né? Mas seja terceiro ou segundo, ele foi destruído no ano 70. Por isso que Jesus falou, vocês podem derrubar, que em 3 dias eu vou reconstruir. É claro que Jesus falava do corpo dele, não era do templo no sentido físico, né? Então, quando a gente vai para a escatologia, a gente subentende que esse templo ainda será reconstruído, tá? Então, veja bem, vamos voltar para a nossa apostila agora, para a gente fechar aqui um pouquinho. Vamos voltar agora para a página 6 aí de vocês? Acho que é 6, né? A minha é 5, a de vocês deve ser 6, né? Então, vamos lá. Bom, conteúdo de Mateus, vamos lá, gente, conteúdo. A página, é página 6, né? Final da 5, engraçado, aqui a minha já está dando Então, vamos lá, o conteúdo. Mateus, ele enfatiza discurso, palavra, ele enfatiza, tá? Ele não está preocupado com nenhuma ação, porque ele escreve para judeu, né? Para o judeu. Ele quer apresentar Jesus como rei, como Messias. Então, um rei tem que ter um discurso bonito, um rei tem que ter uma palavra bonita, tem que ter uma fala bonita, não é verdade? Então, a preocupação de Mateus, você vai observar que o evangelho de Mateus é o evangelho do discurso. Jesus faz muitos discursos em Mateus. Primeiro discurso, Sermão da Montanha. Certo ou errado? O que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha, troca em miúdo. Sermão da Montanha são as leis do reino. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O evangelho que mais fala do reino é Mateus. Por que ele fala do reino? Porque ele apresentava Jesus, né, por causa do reino messiânico. Então, ele vai falar de Jesus como aquele que tem um reino. Um rei tem que ter um reino, certo ou errado? Um rei tem que ter súditos, certo ou errado? Se o cara é rei, ele tem que ter súditos. Quem são os súditos desse rei? Eu e você, os discípulos de Jesus, naquele contexto. Esse reino e esses súditos precisam de leis para viver. Quais são as leis desse reino? As leis desse reino, na verdade, é o Sermão da Montanha. Aí a gente vai dizer, nossa, uau, uma vez um aluno disse, pastora, mas é muito difícil viver isso. É quase que impossível viver o Sermão da Montanha. Primeiro ele começa de uma forma light, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Bem-aventurado, não é isso? A gente acha bonito, né? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurado, né? Realmente são 8 bem-aventuranças que Jesus introduz assim de propósito, para dizer, ó, para você viver tudo que eu vou falar agora que vem depois, você tem que ser tudo isso aqui. É desafio? É um desafio? É. Os mansos de coração, a gente às vezes pensa que ser manso é ser bobo. Não é? E o oposto também é verdadeiro, né? Ah, eu sou muito manso.
Então, eu sou bobo, todo mundo pode me dar, eu posso virar saco de pancada de todo mundo. Isso não é esse tipo de mansidão que Jesus ensina. Eu sou muito humilde. Jesus não está falando de humildade no sentido exterior. Por isso que ele fala, bem-aventurados humildes de espírito. Até porque essa palavra humildade é muito mal interpretada em nosso meio. A gente interpreta humildade como uma condição social. Fulano é muito pobrezinho, ele é andrajoso, ele é muito humilde. Olha, as aparências enganam, nem tudo que reluz é ouro. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes uma pessoa, aquela pessoa não pode ser humilde. Ela anda nas pompas, na roupa de marca, de linho. Isso não quer dizer falta de humildade. Se ela tem condição, se ela não pisa em ninguém, se ela não esculacha ninguém, o fato de uma pessoa ter uma condição e botar uma roupa de marca, né, não quer dizer que ela não seja humilde por isso. Sabe por quê? Porque a humildade está dentro. Ela começa de dentro para fora. Humildade não está relacionada à condição social. Humildade antes de qualquer coisa. Olha só. Antes de qualquer coisa, é de dentro para fora. É uma condição do coração. Quantas vezes a gente encontra pessoas que são aparentemente andrajosos e têm um coração assim, de uma arrogância, que só Jesus na causa. É ou não é? Então, quando a gente julga pela aparência, a gente peca. Porque a gente vai olhar pelo estereótipo social. Não, aquela pessoa lá, ela anda assim, muito alinhada, nos saltos, então ela não é humilde. Pode até ser, mas nem sempre é. E o contrário também é verdadeiro. Então, a gente precisa entender que a humildade, que pastora, eu sou muito humilde. Já não é. Você merece uma coça. Porque quem é, não precisa dizer que é. Não é verdade? Eu aprendi com um dos meus professores no passado que dizia assim, Rosane, quem é, não precisa dizer que é. Quem tem, não precisa dizer que tem, porque isso é visto. Porque eu tenho curso tal, eu sou o ó. Você deixou de ser, mas não é? Então, o que a gente precisa aprender com Jesus o segredo da vida cristã. A vida cristã tem um segredo, eu não estou falando de condição social, tem um segredo duplo. Simplicidade e humildade. Você pode ter o que Deus te der, mas você não pode esquecer que você tem que ser simples. Né? Não, porque eu tenho. Sabe por que às vezes Deus não dá para algumas pessoas? Porque o nariz empina logo. Você sabia disso? Agora vai ver só. Agora eu vou mandar no pedaço. Fala sério, outra coça que você merece, hein? Aí fala assim, por que Deus me abençoa? Por que eu não fico rico? Como você quer rico? É para você pisar nos outros? Você não vai ficar rico nunca, meu filho. Mas não é assim? Não vai. Eu com as pessoas, né? Nossa, mas eu quero tanto ficar rico, eu peço tanto a Deus, eu batalho. Eu nunca consegui ficar rico. Mas você, não, mas se eu ficar, pastor, eu vou pisar e falar, é por isso que ele não te dá. Porque você quer pisar nos outros. Como é que você... Meu filho, mas Deus não ouve oração. Mas Deus não ouve oração com motivação errada, não. Eu quero que Deus me dê um carro zero, um BMW. Eu quero que Deus me dê uma CRV, sei lá o nome do treco aí, né? Eu quero que Deus me dê. Mas também não vai dar carona para ninguém. Jeová já viu, não vai te dar, não. Mas não é verdade? Já escutou o que você falou? Porque você quer para ostentar, para pisar em alguém, para dizer que você é melhor. Essa motivação está errada. Deus não atende oração. Jesus, eu vou ficar quieta. Ele não atende oração de ninguém assim. Então, a gente precisa entender que o segredo da vida é por isso que Jesus falou, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Esse é o segredo do cristianismo. Você pode ter dinheiro, pode morar em mansão, pode morar na Barra, pode morar não sei aonde. Você só precisa ser simples. Ser simples não é você, não, eu vou andar com uma roupa rasgada, porque eu sou simples. Fala sério, você merece outra coça. Mas não é assim? Não, eu tenho que mostrar, fala sério, ninguém precisa de ver de aparência, não. Você pode andar bem vestido, mas você precisa ter humildade, simplicidade dentro do coração, ela é de dentro para fora. Então, o Sermão do Monte são as leis do reino, né? É desafiador, porque se você se propõe a ser discípulo de Cristo, é para você viver. Mas é impossível viver. Deus não é maluco. Vai deixar um negócio escrito que você diz que você não consegue viver? E a graça de Deus não te capacita a viver isso aí? Lembra que a gente falou semana passada? O judeu, ele dava importância à palavra justiça. E justiça para o judaísmo não é justiça de tribunal.
é justiça, a palavra justiça. Qualquer momento que você encontrar essa palavra escrita lá em Mateus, qual é a interpretação de justiça em Mateus? Retidão de vida e de conduta. Aí Jesus fala assim, no Sermão da Montanha, porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, vocês não, de modo algum, entrarão no reino do céu. E aí? A minha tem que ultrapassar a dos fariseus. Como era a justiça dos fariseus, gente? A justiça dos fariseus era uma vida de aparência, era uma vida, né, de eu sou melhor do que fulano, eu faço oração 10 vezes por dia, eu quero muito para mim, eu finjo que eu tenho uma vida de crente, porque o farisaísmo era assim, né? Eu finjo que sou crente, eu finjo que sou santo. Não dá para fingir com Jesus, não, viu? Porque ele sabe tudo. Não, eu vou dar aquela esmola ali. O farisaísmo não era assim? Eu dou aquela esmola de tudo, vou dar para ele a esmola. Dá esmola, mas na hora de, ri para ele, apedreja meu, mata o cabra. Que cristianismo era esse? Que fingia na frente que era bom para dar uma esmola, mas mandava matar por trás. O nome disso é hipocrisia. E Jesus deixou claro que eu não posso viver igual ao fariseu. A minha justiça tem que ultrapassar a deles, então eu tenho que ser diferente. E você foi chamado para fazer diferença na terra? Eu dou esmola de tudo, eu dou dízimo de tudo. Jesus, você dá, mas você não tem misericórdia, você não ama, você não faz o juízo, você não faz justiça com o pobre, você não cuida do pobre, você não faz nada, você manda matar. Então, que raio de justiça você diz que faz, que você diz que ama? Eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas faz isso tudo de ruim? Então, Jesus está dizendo o que no Sermão do Monte? As leis do reino que eu deixei para vocês viverem estão aí, Seu resumo da ópera, se você quiser, como é que o cristão tem que viver? É só você ler o Sermão da Montanha. A Bíblia toda está resumida nele. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que se irá contra o seu irmão já é réu de morte, já matou. Pastor, mas eu nunca peguei numa faca para matar ninguém. Não matei de arma branca, nem de arma preta, nem de arma vermelha. Mas você matou com ódio no seu coração, você matou. Você é tão assassino, não é? A gente acha que assassino é só aquele que vai lá, pega a arma branca e mata, aquele que pega um revólver e atira. Quando você deixa de amar alguém, você já matou. Você é assassino, tanto o assassino quanto aquele que pegou uma arma e matou. Sabe por quê? Porque para o cristão, esse negócio é mais profundo. Se eu deixo de amar, é porque eu abandonei. Deixar de amar é abandonar, certo ou errado? Certo ou errado, gente? A falta de amor não é abandono? De uma certa forma não é abandono? Você desprezar não é uma forma de você deixar de amar? Eu não quero saber daquela pessoa nunca mais na minha vida. Não, aquela pessoa ali eu não quero nem saber. Cruz credo, eu não quero saber. Ainda fala cruz credo. Fala sério. Mas não é assim? E aí? A gente precisa entender que a gente precisa aprender que o segredo da vida cristã é amor. E quando eu falo amor, não é que você tem que ficar de beijinho 24 horas com todo mundo, não, porque Deus sabe o que é possível e o que não é, mas eu preciso amar. E eu costumo dizer o seguinte, como é que eu sei que eu amo aquela pessoa mais difícil? Se aquela pessoa precisar de mim, eu socorro ou não socorro? Então, eu amo. Eu posso até não conviver com ela, certo ou errado? Às vezes não dá para conviver, tá certo? Mas eu preciso, na hora que ela está mais precisando, o que eu vou fazer? A escolha é minha. Eu vou socorrer, eu vou ajudar, eu vou dizer assim, agora que se dane, quero que se lasque, mas agora eu estou fora, fui, agora bem feito, que se vira aí, tá vendo? O crente não é assim? Pastora, mas crente amaldiçoa não? Fala sério, hein? Mas não é, presbítero? É. Porque se a gente não pensar, a nossa carne, o nosso lado mortal, a gente faz coisas do arco da que não deveria fazer. Mas vamos voltar para Mateus, vamos pensar um pouquinho. Mateus, ele se preocupou com os discursos, as parábolas, né? O ensino, na didática das narrativas sobre a vida do Senhor, a vida de Jesus, tá? Agora, veja bem, Mateus usou dois recursos, eu já falei. O primeiro foram as genealogias, não foram? Tá? E o segundo recurso que Mateus usou, as profecias messiânicas. Ele precisava provar que o cara era rei. Não, ele é rei. Então, eu abri com a genealogia, agora eu vou provar que ele é o Messias, eu vou usar as profecias do Antigo. Sabe por quê? Porque não existiu nenhum povo
que amava mais a letra do Antigo Testamento que o judeu. O judeu era fissurado na letra da lei. Não, é letra, ó. Lembra? Jesus enfrentou sérias situações com o judeu, no Judá, por causa dessa situação da prisão da letra, lembra, né? Mas, tá vendo, seus discípulos, por que eles comeram sem lavar as mãos? Porque na lei está escrito isso, por que você deixou eles comerem no dia do sábado? Lembra disso? Eles eram presos à letra. Então, eles estavam afeiçoados com a escritura do Antigo Testamento. Aí Mateus, agora eu pego vocês. Vocês estão tão presos à letra? Vocês estão presos lá na escritura? Pois eu vou apresentar a vocês o cara da escritura. O cara da escritura que vocês tanto leem. Aí ele apresentou, por isso que ele usou. Você pode observar que Mateus já vai usando, quer ver? Vamos comigo lá caminhar rapidinho para a gente entrar em Marcos. Vamos lá. Mateus, capítulo 1. Mateus 1. Vamos lá a partir do 18, a gente tem o relato do nascimento de Jesus. Olha o que Mateus diz. Olha, Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Aí ele vai contar como foi o nascimento. Mateus está escrevendo. Agora, olha só o 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Aí ele cita o profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus. Quem foi o profeta que falou isso? No Antigo Testamento? Isaías. Então, observa só, Mateus, ele quer apresentar, tipo assim, eis aí o Messias de vocês, o herdeiro do trono. Né? Por quê? Porque a profecia apontava para o Messias. E as profecias diziam como o Messias viria, como esse herdeiro viria. Mateus pegou a profecia e apresentou. Vocês leem tanta profecia? O cara da profecia é ele. Aí usou, está vendo? Isso que se cumpriu para que se cumprisse o que o profeta falou lá atrás. E ora que Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus. Tá? Agora vamos comigo caminhar mais um pouquinho. Mateus capítulo 2, deixa eu ver aqui. Mateus 2. Mateus 2, Tendo eles partido, eis que. Mateus 2, 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Aí ele citou o texto do profeta Oséias. Olha como ele está usando os profetas. Tudo que está acontecendo, que aconteceu quando Jesus nasceu, era cumprimento do que os profetas diziam. Então, ele está citando os profetas, ele vai usando. Agora, vem cá um pouquinho, quer ver? 16 agora, verso 2:16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles não mais existem. Aí ele citou Jeremias. Quer dizer, Mateus, ele associa aquela morte de Jesus, a morte de Jesus não, a morte dos inocentes de Belém, que, na verdade, a procura era por Jesus, mas Jesus não foi achado porque seus pais foram avisados e ele foi preservado, então foi levado para o Egito. A gente observa que interessante o cuidado de Deus na preservação dos seus. Deus preservou Moisés, colocando Moisés num cestinho calafetado com betume, lembra? E aqui ele preserva Jesus, mandando os pais levarem o menino para o Egito.
Quer dizer, a maneira de Deus preservar. Quando Deus tem um plano para alguém, você não vai morrer antes do tempo, porque Ele preserva você. Amém? Deus tem um plano na vida da minha filha, do meu filho, Ele vai preservar. Ele pode levar para o norte, para o sul, mas Ele vai preservar. E por causa das suas orações, das nossas orações, é que Deus preserva os nossos filhos. Né? Aqui, Ele preservou Jesus, porque não era a hora dele morrer. O menino tinha acabado de nascer. Quer dizer, mas Herodes queria... Havia um plano para o menino morrer. Mas Deus agiu na frente, leva o menino para lá, porque Herodes vai procurar ele para matar, então leva para lá. Quer dizer, a gente observa aqui o quê? A morte desses inocentes levou o quê? Fez com que muitas mães chorassem. Né? Porque os filhos morreram, os bebês foram morrer. Imagina a matança de bebês de 2 anos para baixo, né? Morrendo, e as mães gemendo. Aí Mateus associou, é o cumprimento do que Jeremias falou. Né? Raquel chorando. A Raquel já tinha morrido há muito tempo. Quem foi Raquel? Raquel foi a mãe de José, né? Mas Raquel, por que Jeremias e Mateus associou isso a Raquel? Por quê? Porque Raquel, lá na história de gente que a gente estudou, ela morre no caminho de Belém. Lembra que ela morre no meio do caminho? Ela dá a luz no meio do caminho, ela morre ali, ela dá a luz a Benjamim e morre. Ela tinha gerado José, mas ela dá a luz a Benjamim na jornada, antes de entrar em Belém. Quando está entrando em Belém, ela morre no meio do caminho. Quer dizer, então a morte dela ficou como um marco, porque Jacó, ele faz um memorial ali naquele lugar. Então ele associou a morte de Raquel em Belém com a morte dos meninos de Belém. É a Raquel que está gemendo, é figurado, para dizer, ela está gemendo como mãe que ela também foi. Por quê? Porque os meninos, os filhos dessas mulheres morreram aqui. Então ele associou, Raquel chorando por seus filhos, até porque ela se tornou a mãe espiritual mesmo naquele contexto ali, né? Então ela gemendo. Então ele usou Raquel como uma figura para dizer que aquelas mães sofriam. Então ele associou a profecia de Jeremias ao cumprimento do que Jeremias predisse e falou, tá? Então vamos voltar lá agora. Vou dar mais uma puladinha aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente vai encontrar muitos, mas deixa eu ver aqui. Aí mesmo, 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Onde que a gente encontra isso? Isaías, capítulo 9. A terra da Galileia, a região do mar, né? Para aquela terra que vivia na obscuridade, né? Para a terra do Galileia dos gentios, né? A luz brilhou, e Isaías vai falando, quer dizer. Então você vai observar que tudo que os profetas falaram e predisseram de Jesus foi se cumprindo. E Mateus, ele vai provar por A mais B. O cara da profecia é ele. Aí vai, né? Vai mostrando, até que ele termina. A gente não vai ler tudo para a gente ganhar tempo, tá? Então, vamos lá. Ele usa 2 recursos para provar, ele usa a genealogia e as profecias messiânicas. Agora, vamos lá. As verdades, quais são as verdades fundamentais do Evangelho de Mateus? Vamos lá para a gente pensar aqui um pouquinho? Veja bem, Jesus cumpriu a escritura do Antigo Testamento, certo ou errado? Mateus mostra isso, né? Quer dizer, na verdade, Jesus cumpriu toda a escritura do Antigo Testamento, porque a profecia era ele e se cumpriu nele. Todo mundo está entendendo? Então, Mateus mostra Jesus como o cumprimento de tudo, né? Nós já explicamos aqui que o Antigo Testamento é uma sombra e o Novo Testamento é o cumprimento, é a realidade dessa sombra, né? Eu não sei se eu já expliquei aqui, os meus alunos mais antigos sabem disso. Você imagina a sua casa. Aqui algumas pessoas moram em casa, outros moram em apartamento, mas todo mundo tem, você tem dentro da sua casa o óbvio, né? Que é o que se necessita ter dentro de uma casa: cama, sofá, fogão, geladeira, cortina, né? Todo mundo aqui tem, seja de uma forma mais simples ou de uma forma mais sofisticada, mas todo mundo tem isso, o básico: um tapete na sala, uma mesa de centro, ou um rack, ou sei lá, né? Vamos dar um nome, mas todo mundo tem. Isso nos lembra o quê? Uma casa arrumada.
Todo mundo está entendendo isso? Quer dizer, então, o que é o Antigo Testamento? Vamos fazer isso aqui de uma forma figurada para você entender. O Antigo Testamento é essa casa sua. É a sua casa, olha para a sua casa. A minha casa está toda arrumada. Tem tapete, tem móvel, tem televisão na parede, no REC, na parede, sei lá, em cima do REC, pendurado na parede, mas tem. A sua casa está toda arrumada. Só que tem um detalhe, a sua casa não tem luz. Ela está toda arrumada, tem os móveis todos no lugar, mas não tem luz. Então, a sua casa tem tudo, mas ela está no escuro. Isso é o Antigo Testamento. Está todo mundo entendendo isso? Aí você, agora vamos pensar nessa casa de novo. Continua sendo a sua casa toda arrumada. Aí, de repente, depois de muito tempo, essa luz, ela chega. Você aperta o interruptor, alguém vai lá, faz uma instalação e a luz chega na sua casa. Quando você estava sem a luz, você tinha os móveis? Você tinha mobília? Tudo direitinho? Você via nitidamente? Por que você não via nitidamente? Porque porque não tinha luz. Então, mas você via a sombra, você via assim, né? A cortina, aquela sombra da cortina, eu sei que naquele canto tem uma cortina, eu estou vendo a sombra ali, aquela ali é o meu criado mudo, mas você não vê com clareza. Está todo mundo entendendo isso? Você tem tudo arrumado, mas você não vê com clareza, porque está escuro. Então, o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é essa mesma casa, só que a luz chegou. Então, você vê tudo claro. Você não precisa tatear mate, porque você não vai ver sombra da cortina, você vai ver a cortina. Você não vai ver a sombra do criado mudo, você vai ver o criado mudo. Está todo mundo entendendo? Você não vai ver a sombra da geladeira, você vai ver a geladeira. Por quê? Porque a luz chegou. Então, tudo no Antigo Testamento é uma sombra, tudo no Novo é uma realidade. Jesus, ele foi apontado no Antigo Testamento como promessa, mas o Novo é o cumprimento de tudo. Amém? Você pode aplaudir a ele? Amém? Por isso? O novo não tem promessa mais, tá? Quando eu e você, quando a gente lê a palavra promessa, a gente já explicou isso aqui, né? Quando a gente lê promessa no Antigo Testamento, na maioria das vezes, a expressão promessa, ela se refere a Cristo. Não é promessa, é uma prometeu que vai me dar um carro. A gente pensa logo, não, prometeu que vai me dar uma roupa nova, vai me dar um sapato novo. É claro que Deus também pode prometer essas coisas. Eu não estou dizendo que, embora sejam coisas pequenas aos nossos olhos, mas se alguém estiver numa situação muito necessitada, Deus pode usar alguém para prometer, eis que por esse tempo vou te dar, papapá, aquilo que você está pedindo. Pode ou não pode? Deus pode fazer. Mas no Antigo Testamento, a expressão promessa não é de coisas, é uma pessoa. Todo mundo está entendendo? E a promessa, essa pessoa é Jesus Cristo. Todo mundo entendeu, gente? Isso? Todo mundo claro? Tá? Então, veja bem, vamos lá, para a gente poder terminar aqui. Aí a gente tem as verdades fundamentais do Evangelho de Mateus. Jesus é o cumprimento da profecia, né? Jesus é o rei prometido. Enquanto ele esteve na terra, Jesus inaugurou o reino de Deus. Eu perguntei semana passada e essa pergunta não foi respondida. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus, gente? Arrepender porque é chegada a voz do reino de Deus, o reino dos céus. E aí? O que é o reino de Deus? Mateus é o evangelho do reino, que fala sobre o reino dos céus. O que a gente entende como reino dos céus, o reino de Deus? O que é isso? A gente fala muito, né? Mas será que a gente parou para pensar o que é isso? O que é o reino do céu, gente? Mateus 3. Mateus 3. Mateus 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa expressão, reino do céu, Mateus vai falar no Evangelho toda essa expressão. A gente vai encontrar muitas vezes, porque Mateus é o Evangelho que fala do reino dos céus. Por que ele vai usar a expressão reino do céu? Porque o judeu, ele sabia o que era, então ele associava isso. Porque Mateus escreve para os judeus. Então, os judeus, ele estava muito associado com essa expressão reino do céu, tá? Então, veja bem, agora, aí olha o versículo 3, porque este é o referido por intermédio do... Ó, de novo citou o profeta, ó, citou o Antigo Testamento, porque este
é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, tá? Agora vamos lá. Mateus capítulo 4. Todo mundo achou? Ouvindo, porém, Jesus, 4:12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Olha, interessante. Jesus ouviu que João fora. Então, depois que ele ouviu, ele retirou-se para... E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum era o quartel-general de Jesus, tá? Era Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Jebulon. Agora o 14. Para que se cumprisse, de novo, está vendo aí? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O que Isaías diz? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz. Os que viviam na região em sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vocês já observaram que João Batista inaugura esse reino com a mesma expressão que Jesus continuou? João Batista inaugura, né? Arrependei-vos, porque está próximo. Aí João Batista morre, sai de cena, sai do cenário, Jesus entra em cena. Olha, detalhe. Enquanto João Batista pregava, enquanto Jesus exerceu o seu ministério, enquanto João Batista exerceu o seu ministério, Jesus ficou no anonimato. O que isso ensina para você e para mim? Jesus sabia quem ele era e João Batista sabia quem ele era. João Batista sabia que ele era o preparador do caminho. Ele sabia que ele não era Salvador. João Batista sabia que ele não era Salvador, ele era o preparador do caminho. Jesus sabia que ele era o Salvador, ele não era preparador de caminho, ele sabia que a missão dele era salvar e morrer. Todo mundo está entendendo isso? Então, veja bem, enquanto João Batista esteve vivo, cumprindo a sua missão, preparando o caminho, Jesus estava vivinho, mas estava no anonimato. Jesus ficou no canto dele, não mexeu com nada. Ficou no cantinho dele. Por quê? Porque João Batista e Jesus nunca disputaram espaço. Eles nunca disputaram. Jesus só entrou em cena depois que João Batista morreu. Às vezes a gente quer disputar isso aqui, né? Às vezes a gente disputa cargo, não é verdade? A gente disputa cargo, a gente disputa quem vai cantar no louvor, quem é melhor do que fulano, quem é melhor do que ciclano. O meu ministério é melhor, o meu é mais importante. Jesus sabia que quando você sabe quem você é, você não precisa disputar nada com ninguém. E quando você sabe o que você tem, você também não precisa disputar nada com ninguém. Você sabe quem você é? Você sabe o que você tem, né? E principalmente o que você é em Cristo, porque se a gente vai disputar alguma coisa com alguém. Jesus olhou, sabia que João Batista estava pregando o batismo de arrependimento, e olha que a palavra de João Batista era dura, tá? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Lembra que ele pregava assim? Quando João Batista foi preso, né? Que ele é preso, aí Jesus começa o seu ministério. Depois ele morre, ele continua o seu ministério como Salvador, até chegar o momento de culminar com a morte da cruz do Calvário. Então, mas você vai observar que um continuou, né, na sua missão, ele começa no mesmo ponto, sem divergência, no mesmo ponto em que João Batista parou. Lindo, lindo essa harmonia entre os dois, sem disputar nada um com o outro. Cada um sabia qual era o seu papel, a sua missão e a sua função. Você pode aplaudir a ele por isso? Vamos lá para a gente fechar essa parte aqui para entrar em Marcos? Bom. O que eu li agora é 4, Mateus 4, tá? Mateus 4. O Evangelho de Mateus, praticamente o Evangelho todo, a gente vai encontrar essa expressão, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, porque ele está apresentando as profecias messiânicas, né, do Antigo Testamento a respeito de Jesus, para provar que aquele homem era o Messias do Antigo Testamento, tá? Então, vamos lá, gente. Bom, em Mateus, vamos lá para a gente fechar isso aqui? Alguém tem dúvida? A hora de perguntar é aqui.
Alguém ficou com dúvida? Entendeu? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu, gente? Todo mundo entendeu? Está claro? Então, veja bem. Em Mateus, recapitulando, Jesus é o Salvador prometido. Tá certo? Primeiro discurso de Jesus, o Sermão da Montanha. Tá? Segundo discurso de Jesus. Você tem tudo na apostila. Você não precisa se anotar, não precisa. A instrução para os 12, aquelas instruções. Que ele envia os 12, né? Ele vai enviando os 12 para fazer a missão, né? Eu vos envio como cordeiro no meio de lobo, né? Qualquer casa que vocês entrarem, saudar e sacudir o pó dos vossos pés, lembra? Né? Ele vai ensinando, ó, se alguém te oferecer, não sei o quê, você come de tudo que se colocar, sem você reclamar, porque o trabalhador é digno do seu salário, lembra? Ele vai, né? As instruções para os 12, quando ele enviou os 12, né? Então, o primeiro discurso é o Sermão da Montanha. O Evangelho de Mateus é recheado de discurso, porque um rei precisa apresentar o seu discurso. Está todo mundo entendendo isso, tá? É o evangelho mais didático, de discurso, de retórica, né? Mateus Mateus é interessante que Mateus é muito sistemático. Ele coloca as questões no evangelho dele numa ordem muito interessante. Ele vai colocando, né, como se fosse apresentando dentro de um sistema, até numérico, dentro do grego original, porque Mateus ele era um coletor de impostos. Então, por ser um coletor, ele trabalhava com número. O coletor, né? O que fazia um coletor de impostos naquele contexto? Ele pegava o tributo, né, dos judeus, o dinheiro dos judeus, para pagar o tributo a Roma, né? Então, ele estava acostumado com número, com numeração. Isso fazia parte da realidade dele. Então, ele bota tudo em uma ordem muito matemática, as questões dentro do Evangelho de Mateus, porque era um cara que estava acostumado com isso, tá? Então, vamos lá. Segundo discurso, as instruções para os 12. Terceiro discurso, as parábolas do reino. Mateus é o evangelista que mais fala de parábolas, vai falando das parábolas, né? Quarto discurso, a comunidade cristã, que é a igreja. Mateus é o único evangelista que fala da igreja. É claro que Lucas pode repetir, vai dar ele repete, até porque o evangelho sempre tem uma fonte, e por ser sinótico, ele é repetido, né? Mas Mateus é o evangelista que mais fala da igreja. Ele fala da igreja no capítulo 16, e ele fala da igreja no capítulo 18. Se 2 ou 3 na terra concordarem acerca, lembra que ele fala isso? Quer dizer, a concordância ali, quer dizer, a unidade ali é de igreja. O capítulo 16 de Mateus é aquele capítulo em que Pedro fala, Jesus fala assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? O que dizem que eu sou? Tem gente que diz que você é um profeta. Tem gente que tu és Jeremias, outro diz que tu és João Batista. Jesus, mas vocês dizem que eu sou quem? Para vocês eu sou quem? Aí Pedro, eufórico, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Lembra disso? Aí Jesus fala assim, Pedro, bem-aventurado és tu. Não foi a carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que te revelou isso. Porque a revelação da apresentação, como quem diz, eu sou o Messias. Eu sou. Até porque é muito interessante, vou abrir um parênteses aqui, para explicar alguma coisa aqui, que esse processo da revelação, da autorrevelação do Messias, Jesus como Messias, essa revelação total e plena, ela só acontece na ceia. Na ceia, ele se revela plenamente, naquele momento em que ele institui que ele come a última Páscoa, institui a ceia da nova aliança, né? Ele vem se apresentando durante toda a sua trajetória, Pedro, né, ele dá essa revelação agora aqui, bem-aventurado és tu, tu és o Cristo, quer dizer, Pedro foi usado para revelar, e Jesus confirma, mas a revelação maior é com a ceia, por quê? Porque quando Jesus institui a ceia, né, os evangelistas que ele come aquela última Páscoa, e ele institui aquela ceia, que ele pega o cálice, ele fala assim, ele pega o pão e fala, este é o meu corpo que é partido por vós. Né? Depois ele pega este cálice, é o cálice da nova aliança do meu sangue. E é interessante quando ele fala de aliança, porque, para dizer que aquele cálice era o cálice da nova aliança, é porque a velha não tinha mais valor. Né? Então, a aliança velha, que a gente sabe que a aliança velha foi a aliança do Sinai, então, ele está dizendo, está caindo por terra essa aliança sinaítica, porque daqui a pouco, um pouquinho eu vou morrer. Então, ela não tem mais valor. Né?
Até quem vai falar isso é Paulo. Paulo vai falar isso no capítulo 4, que ele vai falar das duas alianças, porque ele vai falar de Sara e de Agar. Lembra? Agar é a antiga aliança e Sara é a nova. Lembra que ele vai falar? Paulo explica muito isso aqui. Paulo é teológico, tem gente que tem dificuldade de entender Paulo, mas Paulo ele vai apresentar isso de uma forma alegórica. Ele fala, Agar é a aliança do Sinai. É a escravidão, a serva, a escrava, que teve um filho da escravidão. E Sara é a aliança do Novo Testamento, é a aliança da graça. Por quê? Porque Isaac nasceu, né, como protótipo da graça. Mas por quê? Ele nasceu no Antigo Testamento, mas ela era estéril, não podia ter filho, então ele nasceu de uma forma sobrenatural. Né? Agar teve um filho energizado pela carne, um processo da natureza humana. Quer dizer, tudo que é da natureza humana é carne, está certo ou está errado? Né? E Isaac não. Isaac ele é fruto do sobrenatural. Então, a graça, Isaac representa a graça e Ismael representa a escravidão. Aí Paulo faz uma alegoria. Essas duas mulheres são duas alianças. Quando Jesus pega o cálice, esse cálice é o cálice da nova aliança, na mesa da Páscoa, naquela mesa, a gente não tem um detalhe ali, porque a gente vai olhar português, irmão, não está escrito ali. Mas naquela mesa existiam 3 cálices. Um no centro e 2, um à esquerda e um à direita. E o cálice do centro era o cálice, exatamente o cálice do Messias. Então, quando ele pega esse cálice do meio, ele fala, este cálice é o cálice dele, podia ter pego qualquer um, porque todo judeu ali saberia identificar isso, tá? Epa, aquele cálice ninguém tocava, porque aquele cálice ali era o cálice do Messias, ninguém tocava. Mas quando ele inaugurou, ele pega o do meio, ele fala assim, então eu sou o Messias. Aí ele escancarou, eu sou. Todo mundo reconheceu o cara, ele pegou o cara, o Messias e ele mesmo. Aí ele se identificou com 100%, quer dizer, escancarou. Até porque ele sabia que ele ia morrer logo depois. Quer dizer, ele se revelou finalmente como, eu sou o Messias. Aí pega o cálice do meio, que era o cálice que o Messias, né, que ficava esperando ali, e ele assume a sua identidade messiânica quando ele come a última Páscoa e inaugura a ceia, né, a ceia que a gente, que para nós é a substituição da Páscoa do Antigo Testamento. Bom, vamos lá. Bom, o 4º discurso, a comunidade cristã, e o 5º discurso é o sermão profético. Aquele sermão do Monte das Oliveiras, que fala da volta, né, vai falar da volta de Jesus, é o sermão profético. Bom, agora a gente vai entrar no Evangelho de Marcos. Enquanto Mateus apresenta o Salvador prometido, Marcos apresenta Jesus como Salvador poderoso. Se você quiser mostrar aí, escrever, você pode escrever. Para Marcos, Jesus é o Salvador poderoso. É o evangelho de ação, o evangelho da ação. Marcos não está preocupado com nenhum discurso. Lembra que nós falamos que o evangelho é um só, mas as boas novas, né, é uma só. Mas ela é narrada na visão de 4 evangelistas diferentes. Então, cada um tinha um propósito, né? Se Mateus tinha como alvo os judeus e o propósito dele era apresentar Jesus como rei, Marcos era sucinto, curto e grosso. Não estava preocupado com linguagem bonita, não estava preocupado com nenhum discurso, porque Marcos escreve para o romano. Os romanos não eram um povo de palavra, o romano era um povo de ação. Era no vapt-vupt, pega a espada, resolve tudo. Romano era um povo de ação. Então, Marcos escreve para os romanos. Então, era um povo de ação, por que ele vai ficar preocupado com o discurso? Não tem ação. Você pode observar que não tem nem introdução no evangelho dele, é rapidinho, ele dá uma introdução rápida, porque ele vai falar rapidinho. Marcos apresenta Jesus como servo. Servo. E ele vai dizer, Marcos 10, ele fala assim, que é o versículo central, o versículo-chave do evangelho. Porque eu não vim para ser servido, mas para servir. Lembra disso? Né? E depois ele fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, Marcos apresenta Jesus como boi, vou usar essa expressão, boi figurada, o servo, aquele que é pau para toda obra, o burro de carga, aquele que veio servir. Aí ele apresenta Jesus assim, ele vem apresentar Jesus como um servo, tá?
Abre lá para mim, no primeiro capítulo de Marcos, para a gente dar uma pinceladinha aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que alguém tenha tido? Vai, amor. Ação. Marcos não fala, Marcos não tem discurso. Ele não está preocupado com discurso. Ele fala sobre ação, as obras poderosas de Jesus. Não, Marcos, não. Mateus fala do discurso. Marcos não. Marcos é o evangelho da ação. Discurso. Discurso. Mateus é o que mais fala sobre discurso, reino do céu, né, sobre ensino. Mateus é o evangelista do ensino. Mas Marcos não. Marcos está preocupado com nada disso. Marcos está preocupado somente com a ação. A ação do servo. Um servo tem que fazer o quê? O que se espera de um servo? Que ele trabalhe. Entendeu? Então, ele vai apresentar Jesus como servo que trabalha. Quem é Jesus para Marcos? Ele precisa apresentar Jesus para o romano. E o romano só vai entender Jesus assim. Está todo mundo entendendo por que ele escreve, ele apresenta Jesus assim? Porque o público-alvo dele era o romano. Se ele botasse muito discurso, o romano não se interessaria. Porque o que você fala para alguém, se você tem uma mensagem para alguém, você tem que descer o nível dessa pessoa, senão ela não entende a tua mensagem. Não é verdade? Quando a gente estuda comunicação, não sei aqui se alguém já estudou comunicação, a gente aprende que para que uma mensagem seja transmitida, a mensagem que eu estou falando é mensagem de fala, né? Tem que haver 3 elementos. Tem que haver um emissor, um receptor e a mensagem. Né? O emissor, o receptor e a mensagem no meio. Tá? Quer dizer, então, o receptor fala, o emissor fala, o receptor é o que vai receber. A mensagem, que é o veículo, não é verdade? Para chegar até essa pessoa, ela tem que ser de uma forma que essa pessoa entenda. Senão, não tem como entender. Né? Por isso que a gente sempre fala aqui para vocês que toda a Bíblia, toda ela, desde o Gênesis até o Apocalipse, os escritores, né, olha que a Bíblia ela foi escrita, ela tem mais ou menos 40 autores. Mais ou menos 40 autores. Tempo total da escrita da Bíblia, 1.600 anos. Cada autor viveu numa época diferente, né? Lembra disso? Viveu numa época diferente, em tempo de cada um tem uma cultura diferente. Isaías, o profeta Isaías era um cara culto, era um erudito, era um homem da corte, era um cara de linhagem nobre. Amós era um cara burro chucro, boiadeiro de agricultura, era um cara que não tinha estudo, mas Deus usou tanto Amós como Isaías. Paulo era um cara cultíssimo. E olha que Paulo era tão culto que o cara chegava a ser complicado, que Pedro fala assim, cara, não dá para entender nem o que o cara escreve. Pedro fala assim, os escritos dele, né, ele fala isso, os escritos do cara não dá nem para a gente entender. Mas olha só, mas Deus usou tanto Paulo quanto Pedro. Pedro tem uma linguagem para falar, Paulo tem uma outra linguagem. Deus usou Paulo para alcançar situações que Pedro não entraria. Paulo entrava numa sinagoga, fazia um discurso desde o Antigo Testamento e ia traçando até o final. Pedro chegava lá e dava uma varada em todo mundo. Porque, né? Porque era o jeito do cara, ele tinha uma outra origem, ele era um pescador. Então, não tem como, né? Então, a Bíblia toda, como todo, é assim mesmo. Cada escritor tem eu tenho que entender o que estava na mente. Isso a gente aprende em hermenêutica, é outra matéria que vocês vão estudar. Eu tenho que entender o que estava na mente do escritor para eu entender a mensagem hoje para a minha vida. Senão eu não entendo. Pô, mas está lá atrás, o cara falou isso aqui. Ah, então eu tenho que fazer isso aqui. Não é? Eu tenho que transpor a barreira da cultura para eu entender. Senão eu não entendo. A gente explicou isso aqui várias vezes. Deuteronômio, capítulo 22. Não haverá traje de homem e mulher. Lembra disso? E aí? Aí eu vou ler. Está lá, pastora, não pode usar. Está proibido. Quem usa traje, quem usa a subida vai para o inferno. E aí? A gente já estaria lá, então, né? Aquela cultura era aquela cultura. Na mente de quem escreveu, que a gente subentende que foi Moisés...
Moisés está pensando em calça comprida jeans, gente? Fala sério. É claro que não. Claro que não. O cara não viveu na tua época. A gente vê tanta... Eu vou abrir um leque aqui, pastora, me permite, porque, olha, essa é a minha área. Eu fico assim, Jesus, dá-me graça. A gente vê tanta ignorância que chega a doer a alma. Falo, meu Jesus, quanta ignorância da Escritura. As pessoas não sabem separar uma doutrina de um princípio. Doutrina passa com o tempo, é cultural, é temporal. Princípio é atemporal, não se muda princípio. Você pode chegar, se você viver até o ano de 2800, sei lá, eu estou usando aqui parafraseado, você vai viver, você vai ter que exercitar os mesmos princípios da Escritura. Sabe por quê? Porque eles não vão mudar. Agora, daqui a 50 anos, você já vai ter um outro tipo de roupa, não é verdade? Um outro modelo de... Por quê? Porque o tempo é a cultura. Agora, o que eu não posso é... Não, pastor, é a cultura. Aí é outro lado. Aí, isso aí que pega, né? Não, é a cultura. Então, a cultura fala que eu tenho que andar pelado, então eu vou andar pelado. Você merece uma coça. Você merece coça. Porque se eu e você entendemos o princípio da Escritura, o princípio da Escritura nem 8 nem 80, eu tenho que me vestir com decência, sem sensualidade. O pecado não está na tua roupa, nem na tua calça comprida, nem na saia, nem no vestido. O pecado está na sensualidade da tua roupa. Uma mulher pode ser sensual com o que veste, pode levar o outro a pecar e pode pecar. Ela vai, mas não tem nada a ver com isso, meu corpo é tempo. Ih, Jesus, não vou entregar isso, não. Vou embora, fui. Meu corpo é tempo de... Não, mas meu corpo, sou dono do meu corpo. Eu fiz do jeito que eu quiser, não tem nada a ver com a minha vida. Quem disse que você é dono do seu corpo? Não é, não, filho. Ah, mas não sou, não. Não, você não é, não. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que ele habita em você, então você não é dono dele coisa nenhuma. Seu templo... O seu corpo pertence a ele. E quem manda nele é o Senhor, não é você. Você só é o mordomo do seu corpo. Isso é que é difícil, né, de entender, né? Eu e você somos mordomos. Tudo que eu e você temos na terra é uma mordomia. Ele dá e depois você vai prestar conta de tudo que ele te deu. O dinheiro, mas o dinheiro é meu, pastora. Quem disse que é seu? Você só é mordomo. É meu, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Mas não é assim? Você só é mordomo, só. Você não tem nada, como diz João Batista, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Não é seu. Há uns 15 dias atrás, eu estava dando uma aula de escola dominical, e uma pessoa, a aula falava sobre finanças, Ih, Jesus! Eu tenho que dar marcos, tá? A aula falava sobre finanças. Tem uns 15 dias. Aí um aluno levantou e falou, pastora, mas sabe o que é? É porque eu não entendo esse negócio das finanças, que tudo é do Senhor, e que a gente tem que dar tudo para Deus, mas coisa não sou eu que ganho, não sou eu que trabalho. Você só trabalha, por que você trabalha? Porque te dá saúde e vida para você trabalhar, né? Porque se ele não quisesse te dar, meu filho, você não estava trabalhando não, tá? Você estava lá debaixo de um palmo, debaixo da terra, lá com até a boca cheia de terra. Então, você só trabalha porque ele te dá a vida para você trabalhar. Se ele te deu vida para trabalhar, tudo pertence a ele, então o seu dinheiro também é dele. Ah, mas eu tenho que dar? Não, ter que dar, você não tem, não. Você deve. É diferente de ter, né? Você deve. Sabe por quê? Ah, mas por que eu devo? Por uma razão óbvia. Porque a gente dá, porque quando eu dou, eu estou dizendo que eu sou grato por tudo que ele me deu. Você sabia que não dizimar é uma questão de ingratidão? Mas não é? Se eu nunca dizimo, então eu não sou grata pelas coisas que Deus me deu. Ah, mas aí eu vou ficar pobre. Não, se você dizimar com fé, você não vai ficar pobre. Não tem. Não tem. Você vai ficar pobre por quê? Você não crê no Deus que você diz que serve? Não, eu sirvo esse Deus, mas eu não creio que ele vai suprir. Então, a sua fé tem alguma coisa errada com a tua fé. Não é verdade? Não é? Eu creio nesse... Você pensa que a gente, porque a pastor não passa aperto, não? Que a gente não come a misturinha de ovo com farinha, não? Só vocês que passam? A gente tem nossos apertos. Pensa que a gente não vai para o canto chorar, não, Senhor, como é que vai ser esse mês? A gente passa também. Mas eu sei que o Senhor vai suprir.
Ou eu creio ou eu não creio. Não é? Ainda mais num tempo desse de pandemia. Se todo mundo sabe, né, a novidade, que pandemia, tá? Então, é mundial, empobrece todo mundo. Qualquer guerra que tem aí, se você for estudar o resultado de uma guerra, Terceira Guerra, Segunda Guerra, você sabe que depois todo mundo ficou pobre. Porque vem depressão, vem a grande depressão financeira, né? Não tem comida para ninguém. Então, quem sai de uma guerra, sai pobre. Aí não quer que... Né? A pandemia é a mesma coisa. Então, isso aí, gente... Jesus, não vou falar isso não, deixa eu ficar quieto, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Você está brincando de crente, achando que Jesus vai demorar a voltar? Para pensar. Ucrânia e Rússia. Pandemia. Já se ouve rumores de que vão fabricar um novo vírus para lançar na Terra. Gente, vou trocar meio disso aqui, não quero colocar medo de ninguém, não. Vamos parar. Vocês já ouviram falar da Terceira Ordem Mundial? Todo mundo já ouviu falar? Você acha que isso aí é o quê? Você acha que esse vírus não foi fabricado, não? Foi uma coincidência de um vírus. Para pensar. Isso aí é tudo já fazendo parte do pacote do final dos tempos. É só a gente pensar. A igreja é que não pode dormir, acorda, alerta. Porque eu estou chorando porque o meu amigo morreu. Vai morrer mais, gente, vai morrer. Se eu morrer, eu vou com Jesus para a glória. Então, crente não morre, não. Crente vai para o andar de cima, vai para um lugar melhor. Tá? Amém, irmãos? Amém? Então, mas eu vou ficar encolhida que eu não vou fazer obra de Deus, não, meu querido. Eu vou fazer obra de Deus, porque um dia eu vou morrer mesmo, então deixa eu fazer. Mas eu não posso comer isso aqui, não. Eu vou comer, porque um dia eu vou morrer, então deixa eu comer antes de morrer. Mas não é verdade? Não é? Eu vou morrer, gente. Eu vou morrer. Um dia eu não vou. Se eu viver 10, não sei quando eu vou ver 10, 20 anos. Meu neto fala assim, vovó, você só vai morrer depois dos 90. Amém. Deus te ouça, mas com saúde. Tá? Vovó, só depois de 90. Deus te ouça, mas com saúde. Porque para ficar também, não, Jesus, não quero não, que eu quero te servir. Não é? Eu não estou dizendo, eu estou brincando. É claro, se for vontade de Deus, ele vai fazer, ele conduzir tudo, né? Mas para pensar, prepara para isso, atente para isso. Terceira Ordem Mundial, nós estamos vendo o final dos tempos. Você está achando que isso é o quê? O que a gente mais vê por aí, o anticristo, que muitos, infelizmente, não acreditam. Porque você acredita, sabe que tem crente que não acredita na volta de Jesus? Infelizmente, merece uma coça esse crente. Mas ele diz que Jesus não volta. Jesus não volta não, pastor, porque tu terminou e Jesus não volta não, você crê em crer. Não, porque Jesus não volta não, porque Jesus volta quando o crente morre. Quando o crente morre, Jesus recolhe. Você merece apanhar, hein? Porque raio de escritura que você crê. Então, joga essa Bíblia fora, cara. Você não crê nisso? O que você está fazendo com isso na mão? Então, para pensar, tem gente que está brincando, acha que Jesus não vai voltar. Não, esse negócio tem muitos anos, nunca voltou, mas um dia ele vai voltar. Então, acorda, porque nós estamos vivendo o final. Começo do final, mas estamos vivendo o final. É tempo de você, o livro de Apocalipse termina com uma nota no final. É tempo de se consertar. Quem quer se consertar, se conserte mais, porque não tem como se voltar atrás. O anticristo, seja ele um homem, seja ele um sistema, que a gente vai entrar quando estudar escatologia, querido, ou é um sistema, ou é um homem, ou são ambas as coisas. Uma coisa eu te digo para você com certeza, o anticristo, ele só vai governar porque o mundo clama por uma liderança, certo ou errado? Qual é o maior clamor da humanidade? Uma liderança. Não é? Está todo mundo em guerra por aí, um bicando o outro, ninguém se entende. E por que as guerras acontecem? As guerras acontecem por causa dos direitos. Todo mundo acha que tem direito. Eu tenho direito no petróleo dele, tenho direito aquele petróleo é meu, aquele território é meu, aquela coisa lá é minha. Ninguém quer abrir mão do direito, então vai ter guerra. Não é assim no casamento também? No casamento é assim. Não, porque o direito é meu marido não está... A gente fica brigando por direito, é por isso que tem guerra nos... Ih, Jesus. Por isso que tem guerra... Não é porque ninguém quer abrir mão. É assim mesmo, por aí afora. Aí, quer dizer, acontecem as guerras, aí vem o quê? Essa humanidade que vai clamar ou está clamando, gemendo por uma liderança, é o prato feito para a chegada do anticristo. Ele necessita disso. É uma liderança que vai... Não, vamos suprir esse clamor da humanidade. Aí a gente vai viver o caos. Se você
Aí vem outro detalhe que alguém uma vez me perguntou, eu não lembro quem foi que me perguntou, pastora, a igreja passa pela tribulação ou a igreja não passa? Vai passar ou não vai passar? Tem gente que crê que passa, tem gente que crê que não passa. Eu nem vou falar o que eu creio, porque se eu falar agora o que eu creio, vocês não vão querer estudar escatologia. Então, vamos deixar para depois, né? Mas a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar preparado porque uma coisa é certa, se ela passar ou não passar, uma coisa é certa, Jesus vem. Então, a gente precisa, pensou? A gente reclama de uma pandemia que a gente está num aperto porque a pandemia, né, fez esse caos todo. Imagina uma grande tribulação. Será que você vai suportar? Para pensar. Você é igreja. Eu, particularmente, eu creio, eu já falei isso aqui, acho que não me falei com a pastora Marlete. Há um tempo atrás, eu vou abrir esse leque aqui, para a gente já vai fechar. Eu estava orando em relação à questão da pandemia, eu estava orando na minha casa, eu estava clamando ao Senhor, 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 Senhor. Esse quadro, muita gente morrendo, aí eu lembro da profecia de Ezequiel. Ezequiel fala isso, Ezequiel 14. Depois você pode consultar lá, Ezequiel 14. 1/3 da população da terra vai morrer. Eu estava orando, Ezequiel 14, não, minto, desculpa, errei, troquei o profeta. Zacarias fala isso. 1/3 da população da terra vai morrer. Aí eu estava orando, Senhor, essa pandemia, Senhor, quando isso terá fim, Senhor? Será que terá uma treva? Será que terá fim? Eu estava clamando, Senhor, abençoa o povo, a tua igreja na terra, Senhor, revela o que o Senhor precisa revelar, sacode a tua igreja. Eu clamando pelo povo no meio dessa situação. Aí o Senhor me falou, sabe o que o Senhor me falou? É tempo de refino na terra, estou refinando o meu povo. E aí? Quem é de Jesus, que partiu pela Covid, já foi para a glória, certo ou errado? E quem tem que ficar aqui, porque Deus ainda tem propósito, né, está sendo refinado. E quem não é de Jesus, está sendo amassado para se encontrar com Jesus, para conhecer Jesus como Salvador. Está certo? Mas o Senhor tem falado que é tempo de refino na terra. Não adianta a gente estranhar, porque Deus faz parte do pacote de Deus. Eu e você que temos que estar mais preparados. Senhor, quero ficar firme na rocha. Porque se você não for capaz de enfrentar uma situação pequena, será que você vai ser capaz de enfrentar uma situação adversa se isso piorar? E aí? A China, eu vou fechar dando essa informação para você, a China, a gente sabe que a China é comunista, né? A China, a pregação do evangelho é proibido lá. E o que a população diz quando se trata de Jesus? Fala assim, Jesus, eu não preciso dele. Para que eu quero Jesus? Eu tenho tudo que o governo me dá. Para que eu quero Jesus? O governo me dá tudo. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho um bom salário, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O governo me dá tudo, eu não preciso de Jesus. Para que eu quero Jesus? Para ele, para o comunismo, Jesus é como se fosse uma mercadoria. Eu não preciso de Jesus, porque o governo me dá tudo. E aí? A gente precisa pensar. Será que eu e você vamos estar preparados se essa situação apertar mais e piorar? A nossa fé tem que estar alicerçada em quê, gente? Onde? Em Jesus e em sua palavra. Sabe por que muitas igrejas fecham as portas? Porque não aguenta o tranco de uma situação? Porque não tem palavra, raiz de palavra. Ela fecha a porta mesmo. Tem palavra? Às vezes ela tem muito oba-oba, não tem, né? Tem dança, tem oba-oba, abriu aquela igreja, não é verdade? Mas não tem palavra, não tem raiz. Nenhum crente sem raiz vai ficar de pé. Nenhuma igreja sem raiz de escritura fica de pé. Não fica. Eu duvido, eu desafio você. Porque ela tem muito poder. Mas na hora da prova, o poder acaba. Eu quero ver se ela vai permanecer sem palavra, sem escritura. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Semana que vem a gente continua Marcos. Amém, irmãos?
Eu não canso de repetir isso, mas é engraçado como Deus opera. A liderança da Sarça teve uma reunião semana passada e parecia que a pastora Rosângela estava lá presente. Um monte de coisa que a gente estava conversando na reunião, Deus usa ela aqui para falar. É incrível como Deus te ama. O Espírito Santo de Deus, ele é melhor do que a internet, porque a internet não demora de passar de um para o outro. O Espírito Santo de Deus não, é online, on time. Se você não entendeu o que eu falei, vem para a aula de inglês.